Boa noite, queridos irmãos. Estamos novamente nessa quarta, aprendendo de Deus e Sua Palavra. Nas semanas anteriores, nós estivemos falando e trabalhando aspectos relacionados com Deus, seu caráter e seus atributos. E vamos continuar nesse caminho, né? A primeira vez que nós falamos, a primeira quarta desse mês, nós estivemos falando do propósito e o fim principal do homem. E além de olhar para as Escrituras, nós lembramos a Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre esse propósito, precisamente. Quando diz que o propósito principal do crente é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Então, nós abrimos essas quartas com essa reflexão, né? E logo continuamos na seguinte quarta falando sobre a importância das Escrituras, onde nós encontramos precisamente o ensino que nos leva a entender, a compreender e a abraçar a ideia de que nós fomos criados para a glória do Senhor, né? E para glorificar a Deus e desfrutar dele pela eternidade. O domingo passado eu tive a oportunidade de pregar na igreja, mas também tive a oportunidade da escola dominical, de ensinar lá. E continuei com a mesma dinâmica, focando a atenção dos participantes no caráter e os atributos de Deus. E lá eu compartilhei o domingo passado, falei sobre o conhecimento de Deus. E junto com o conhecimento, eu também falei de outras características, de outros atributos de Deus que vão juntos, né? Que estão interatuando para a glória dele e bênção de nós. E hoje eu gostaria de refletir um pouco mais, né, sobre outro atributo de Deus, e eu gostaria de falar sobre sua eternidade. Então, a ideia de hoje é falar sobre sua eternidade. E eu gostaria de orar antes de começar esse tempo juntos. Pai, Deus misericordioso, nós louvamos seu nome e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de apresentar-nos ante um Deus eterno, um Deus que existe, é autoexistente e existe desde a eternidade e para a eternidade. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de conhecer-lhe e saber um pouco mais de quem é o Senhor. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e Ele fale e Ele se apresente a nós como sua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então vamos falar um pouco sobre a eternidade de Deus. E vamos falar um pouco mais porque poderia ficar simplesmente assim, né? Deus é eterno e todo mundo sabe que é eterno, né? Que coisa nova nós temos para aprender da eternidade de Deus. E, na verdade, nós temos muitas coisas, mas vamos falar só de algumas, né? Na relação da eternidade de Deus
e as nossas vidas, porque a eternidade de Deus, embora tenha que ver, primeiro serva ao propósito da glorificação ou da glória dele, também tem relação conosco. E o Salmo 90 diz que Deus é eterno. De eternidade em eternidade, você é Deus, diz o salmista. De eternidade em eternidade, você é Deus. E ele está falando de um Deus triplo, de um Deus em três pessoas, como na teologia reformada falamos, de um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é um único Deus, um único Senhor. E a eternidade pode-se apreciar além de considerar a pessoa de Deus, também na sua criação, porque você tem criação que vai refletir esse aspecto da eternidade de Deus, e vai ter também criação que não vai refletir esse atributo. Lembra que nós falamos que na teologia a gente fala de atributos que são transferíveis ou comunicáveis, ou seja, todas as características dos seres humanos que refletem de algum modo, de alguma maneira, essa coisa especial de Deus. Falamos de que o homem, por exemplo, é inteligente, e Deus é inteligente, e ele compartilhou conosco a inteligência. O homem é criativo, e não é criativo por si mesmo, mas Deus é criativo. Nós, quando olhamos sua criação, podemos observar os distintos tipos de criaturas, por exemplo, ou rios, cores, e assim por diante, espaços, e tem muita coisa aí que chama a atenção aos nossos olhos, né? E podemos ver detrás disso um Deus que é criativo, e pelo mesmo o homem que foi criado à sua imagem e semelhança, com a mesma característica. Temos um homem com a capacidade de se relacionar, Adão, Eva, e logo aí para frente toda a humanidade, uma família, né? Um Deus que existe desde a eternidade, que se relaciona consigo mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles têm se relacionado antes da criação do mundo, e então nós temos essa capacidade. Mas também temos, por outro lado, atributos que Deus não compartilha com a sua criação, né? Ou não compartilha do mesmo modo com toda a sua criação. E nesse sentido, aí os animais, embora tenham parte da inteligência de Deus que ele criou, né? Ele aplicou a inteligência, aplicou sua criatividade, seu poder, e assim certas características dele que se projetam na sua criação dos animais. Os animais tiveram um começo, mas eles vão ter um fim. Todas essas criaturas, como as bestas, os pássaros, os peixes, que ao morrer são destruídos e voltam ao pó, não? E acaba já com sua vida. Então, nesse sentido, ele não compartilhou sua eternidade com esse tipo de animais, com os animais, né, que moram na Terra. Embora você também tenha algumas alusões a animais no céu, mas esses animais aqui perecem e acabou a vida. Então eles não têm uma eternidade para compartilhar com o Senhor. Não é o mesmo com outro tipo de criaturas. Ele comparte esse atributo especial da eternidade com, por exemplo, aqueles que tiveram um princípio, os anjos, por exemplo,
e que não terão um fim. Nós também, os seres humanos. Temos um princípio, mas não teremos um fim. Porque os anjos e as almas dos homens têm essa parte eterna e eles permanecem para sempre. Então, temos os animais que refletem certos atributos de Deus, mas ao mesmo tempo não compartilham o atributo da eternidade. Temos os anjos e os homens que são criação de Deus e refletem essa criatividade, inteligência, sabedoria de Deus, e ao mesmo tempo também tem essa eternidade, né? A alma no coração. E temos que não tem um começo e não tem um fim. E nesse sentido, a eternidade, assim, na sua máxima expressão, pertence só a Deus, apenas a Deus. Porque Ele sempre existe, desde a eternidade em eternidade, ou até a eternidade. Então, Ele não tem princípio nem fim. Ele é especial, Ele é diferente de qualquer de suas criaturas, qualquer de sua criação. Na primeira epístola de Timoteo capítulo 1, verso 17, diz que ele é chamado o Rei eterno. Então, a palavra de Deus já expõe, né, essa eternidade de Deus. A palavra Deus para os judeus, você sabe, provavelmente você tem escutado que para os judeus a palavra Deus já fazia tremer, né, ao nomar ele como o Adonai, o Senhor. Para eles era uma palavra tão especial porque fazia referência a Jeová, né, que contém nele os tempos passados, os tempos presentes e os tempos futuros. Então, a reverência que tinha o povo judeu sobre Deus, ou para com Deus, era extremadamente respeituosa, sincera, reverente ao Senhor. Apocalipse, no capítulo 1, também diz que o que ele era, o que era, o que há de vir. Então, refere-se a Deus como alguém que subsiste por si mesmo, tendo uma pureza, sendo independente, fazendo-nos focar nossa mirada a um Deus que existe antes do tempo e que não pode ser encontrado nos registros da história, mas sim nos registros da eternidade, né? Porque ele era, ele é e ele é que vai vir. E seu reino não terá fim, né? Sua coroa não tem sucessores. Ele é o rei, ele é o Senhor da eternidade. Seu trono, o trono de Deus, diz Hebreus capítulo 1 também, é para tudo e para sempre, pela eternidade. A propósito dos anjos, os anjos são criaturas, ou seja, eles foram criados, eles não têm essa característica desse Deus que é autoexistente. Os anjos não podiam se criar a si mesmos, né? Embora espíritos, eles foram feitos e, portanto, seu início, a diferença do início de Deus, se podemos dizer assim, pode ser conhecido, né? Sua idade pode ser investigada. Se você perguntar quando eles foram criados, os anjos,
Alguns poderiam pensar que foi antes do mundo existir, e provavelmente foi assim, né? Que eles foram, em algum minuto, criados por Deus. Nós não sabemos, mas podemos entender que ao ser eles criados, podemos conhecer de alguma maneira, podemos ter uma noção que eles foram criados em algum tempo da eternidade, como alguns estudiosos pensam. Alguns estudiosos pensam que os anjos foram criados no dia em que os céus foram feitos. Lembrando aí a passagem de Jó, capítulo 38, quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os sons de Deus gritavam de alegria. Então, nessa passagem, alguns acreditam que eles foram feitos, mas não podemos pôr uma data específica, evidentemente. São Jerônimo e Gregório entenderam que quando Deus colocou a primeira pedra no mundo, os anjos foram criados e cantaram hinos de alegria e louvor, como eu já falei, pensando no capítulo de Jó. Então, só é o próprio Deus quem tem um ser eterno, que não tem começo. Ele é o alfa e a ômega, o primeiro e o último. Apocalipse, lembra disso? Eu sou quem sou, diz Éxodo capítulo 3, verso 14. Isto é, aquele que existe desde e para a eternidade. Agora, essa relação da eternidade com Deus que existe diante do tempo e que Ele cria, né? E falamos sobre os anjos, também tem implicações, ou tem relação com o tormento, com o pecado, porque alguns têm querido propor que o inferno não existe, o dor não existe, né? Embora não sejamos testigos que o pecado existe, muitos tentam suprimir essa realidade falando assim, dessa maneira, tentando eludir ou esconder os tormentos, né? A realidade do pecado e a consequência do pecado, ou seja, os tormentos eternos. Mas se Deus é eterno, queridos irmãos, os tormentos dos impíos, assim como o gozo dos crentes, dos salvos, dos eleitos, são eternos, tem que ser também tormentos eternos. Porque é lógico, né? Se o ser humano tem uma alma que é eterna, ou vai com Deus, ou vai com esse Deus que nunca deixa de ser justo, ou vai com essa justiça à eternidade sem Deus. Então, se Deus vive para sempre, e enquanto Ele viver, Ele punirá os pecados e os condenados. Então, o pecador toma a liberdade de pecar, quebrando as leis de Deus, como uma besta que salta aos pastos proibidos, e ele peca com vontade, com razão, com avidez, como se pensasse que não vai ter uma consequência, mas a vida toda nos mostra que por cada situação, por cada caminho, por cada decisão que nós tomamos, temos consequências, consequências que são boas e também consequências que são ruins. Efésios 4 lembra, não, acerca de um desses nomes, o de Deus eterno, e nos lembra que enquanto Deus for eterno, Ele terá tempo suficiente para enfrentar a todos os seus inimigos e os pecadores que não se arrependem. E esse assunto é relevante porque muitas vezes
vezes os pregadores e os pastores não estão falando da pecaminosidade e também do inferno e o resultado do pecado. Mas é importante lembrar que se falamos de um Deus que é santo, justo e verdadeiro, evidentemente que não caminha nessa rota, vai ter consequências eternas também, de acordo com a palavra do Senhor, né? Agora, ele faz isso para que todos os pecadores tremam diante dele, que eles pensem nessas coisas, que eles pensem nos tormentos que não são que são ininterrompidos, que não estão misturados e que são, como já temos dito, eternos. E essa disciplina, esse castigo, essa ira de Deus que vai ser aplicada a essas almas eternas, são sem intermediários. O que eu quero dizer com isso? Os dores dos pecadores na eternidade serão agudas e não irão relaxar. Os dores dessa vida, queridos irmãos, tem uma diminuição, uma interrupção. Você tem uma doença e vai para a clínica e tem um pouco de medicina, de anestesia, né? E fica aí o corpo, tira o dor e relaxa o corpo, pode diminuir a febre, tem um acidente e pode experimentar uma restauração. O paciente pode se sentir mais confortável, mas as dores do inferno serão intensas, serão violentas, em sumo grau. A alma nunca vai ficar assim tranquila. Agora nunca vai experimentar, né, essa paz, ou essa tranquilidade, ou essa diminuição de dores. Então, a consequência do pecado é sem intermediário, não vai ter descanso, isso é, não vai ter assim uma diminuição. É sem mistura também, porque o inferno é um lugar só de justiça. Às vezes as pessoas veem esse lugar como um lugar de castigo, sim, mas é de justiça reta, de justiça divina. E diz a palavra em Apocalipse capítulo 14 que os condenados, os pecadores, beberão o vinho da ira de Deus, que é derramado sem misturar. Nenhuma mistura. E por aí, Thomas Watson, o puritano, onde eu estou lendo muito dos atributos de Deus, diz que na mão do Senhor um cálice e o vinho tinto está cheio de mistura, citando o Salmo 75, e dele derrama, mas suas fezes, todos os impíos da terra, drenarão e beberão. É forte, né? Palavras muito assim difíceis de digerir. E quando diz então que não vai ter nenhuma mistura, está interpretando, esse autor diz que está cheio, né, de todos esses ingredientes que podem torná-lo amargo, que esse é como compreender de uma maneira ele está tentando fazer essa imagem para dizer que desse assunto aí ruim, dos piores líquidos, o pecador que não é penitente, que não tem esse arrependimento diante de Deus, vai ter que beber. Então, a eternidade, e vai ter que viver eternamente. Então, veja como a eternidade de Deus não só tem a ver com simplesmente saber que Ele é eterno. Essa eternidade de Deus tem consequências também conosco
e como aqueles que não conhecem ao Senhor. E sobre o pecado e a condenação eterna, também, como já temos dito, vai ser um dor sem cessar, ou seja, eterno. Então, os prazeres do pecado são por um tempo, mas os tormentos, né, do impio vai ser para sempre. A eternidade é um mar profundo, sem margens. É um lugar de condenação que vai se sofrer. Apocalipse 9 diz que as pessoas, eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Imagina que desesperação. Por aí eu tenho um testemunho de uma pessoa que tem na cama uma doença os últimos 8 anos. Ele quebrou a cadeira no Chile, conhecido, né, quando eu era mais pequeno, e caiu, mas ele já é uma pessoa que tem 90 anos, algo assim, e tem 7, 8 anos na cama. Ele não tem escara, não tem nenhuma ferida. Às vezes, ainda sendo crente, ele gostaria de morrer. Imagina prostrado nessa situação, sem melhoria, sem poder se pôr de pé. E aí está sofrendo num quarto, em uma peça, com sua cama, e às vezes tem visitas, outras vezes não, mas ele gostaria de sair dessa situação e também acabar, né, que a vida já termine, mas Deus não deixa que ele vá embora. Isso é uma situação muito forte, né, porque você tendo todos os sentidos, embora esteja doente, desejando a morte não vem. E é precisamente dessa forma como Apocalipse expõe. Eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. E eu sofro quando eu leio esse tipo de passagens assim, porque também me leva a pensar naqueles que não conhecem ao Senhor e que precisam dele. Então, esse tipo de passagens do sofrimento eterno tem que levar-nos para testemunhar aos nossos filhos, família, amigos, irmãos que não conhecem ao Senhor. Agora, a perspectiva da eternidade, de um Deus eterno, de uma alma eterna, tem que nos também ou serve para nos confortar na piedade, né? Deus é eterno, então ele vive eternamente para recompensar os piedosos. Romanos capítulo 2, para aqueles que buscam a glória, a honra e vida eterna. Então, a eternidade tem esse outro lado da moeda. Embora vai ser parte do que Deus vai usar para que os maus, os que não se arrependem, os que não se humilham diante dele, por outra parte, vai ser ou é uma palavra de consolo, né? Embora nós aqui na terra estamos sofrendo, temos aflições que nos acompanharão, vamos a ter finalmente esse consolo que vem desse Deus eterno e que ele designou, né, também dar essas recompensas eternas, essas delícias frescas, essa dulçura, esse prazer de desfrutar com ele nessa felicidade na eternidade. Então eu gostaria de exortar você para que possa estudar a eternidade, para que seus pensamentos sejam direcionados para lá, para que você, nessa vida difícil, às vezes com lutas, com enfermidades, você lembre que sua vida está mais lá do que o presente, do que o corpo material, do que os sofrimentos. Lembre essa característica
do Senhor, essa virtude, esse aspecto de nosso Deus que nos permite compartilhar a eternidade com Ele. E pense particularmente nesse porvir, né? Nesse futuro, um futuro que nós vamos ter com Ele. Então, os pensamentos da eternidade de Deus devem nos levar também nesses pensamentos elevados em nossa adoração para Ele. Quando tenhamos esses pensamentos maus ou maldosos e irreverentes, pensemos na eternidade de Deus. Quando todo o nosso poder cessa, Ele é o Rei eterno e Ele tem uma coroa eterna e Ele não vai sacar de ser miseráveis para ser felizes para sempre com Ele. Pensemos dessa maneira para que nossa adoração seja uma adoração prática e restauradora. Então, pensar nos tormentos eternos, né, é um bom antídoto contra do pecado, e ao mesmo tempo ter esses pensamentos sérios acerca da eternidade vai trazer essa felicidade eterna que nos teria que fazer afastar das coisas mundanas. Então, não viva na miséria, viva no gozo, na alegria, tendo seus pensamentos sobre esse estado eterno que nós vamos a desfrutar com o Senhor que nos dá essa vida eterna. O Senhor abençoe sua palavra e fecho esse tempo orando para que Ele nos dê essa perspectiva e para que em meio de nossas lutas, de nossas dificuldades, Ele reine com sua presença. Amém? Senhor Deus do céu, Senhor Deus eterno, Senhor Deus todo-poderoso, louvamos o Teu nome e nos inclinamos diante de Você, Senhor. Inclinamos as nossas vidas, nossos corações, as nossas consciências, pedindo ao Senhor que Ele, com sua graça e com sua misericórdia, possa nos dar um sentido de eternidade e de compreensão sobre as coisas eternas de Deus. Pai, quando nós tenhamos dificuldades e pensamentos que não estão de acordo com o ensino do Senhor, problemas familiares, econômicos, físicos, doenças, que nós possamos pôr nossa mente, nosso coração, nossa alma nessa perspectiva eterna, onde o Senhor promete dar-nos essa paz, descanso e alegria que ninguém mais pode dar. Então pedimos, Senhor, que você abençoe as nossas vidas com sua graça, com sua misericórdia. Oro por todos os meus irmãos que estão assistindo o vídeo, para que o Senhor guarde deles, traga paz e traga alegria, gozo, contentamento durante o resto da semana. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender de você, de escutar sua voz e de ser também edificados através dessa perspectiva eterna que nós devemos ter de nosso Rei e Senhor. Louvado seja o Senhor eterno, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.